Queridos, nessa manhã, durante a madrugada, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito desse versículo, né? E aí eu lembrei desse louvor que eu já ouvi muitas vezes mesmo, né? E muitas vezes eu chorei muito também com esse louvor, porque eu me senti em determinados momentos da nossa vida, e em determinados momentos da minha vida, eu me senti exatamente como esse odre na fumaça. Mas eu não também me apartei dos planos e dos estatutos do Senhor. Eu já vi pessoas que se aproximam de Deus por aquilo que Deus pode fazer. Pessoas que se conectam com Deus por uma graça, né? Por uma cura, por um milagre, por querer prosperar, por querer uma intervenção no seu casamento, na educação dos seus filhos. Então tem pessoas que elas começam o relacionamento com Deus muitas vezes com uma motivação do seu coração desalinhada, né? Isso não é errado buscar a bênção de Deus, a graça de Deus, a intervenção de Deus. Queridos, eu não acho errado. Mas eu acho errado você se conectar com Deus apenas para isso. A palavra de Deus, ela diz, se nós buscamos a Deus apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. Se nós temos se a nossa aliança com Deus está baseado nas nossas necessidades, nós somos extremamente miseráveis. Porque, na verdade, Deus, Ele nos convocou, né? Ele nos criou para o relacionamento. Ele nos criou para o relacionamento com Ele e Ele nos criou para o relacionamento com as pessoas. E nenhum relacionamento subsiste com uma pessoa interesseira, com uma pessoa que tem o espírito do sanguessuga, me dá. Mas ela não se posiciona em relacionamento verdadeiro, real, né? E nessa manhã, enquanto na madrugada eu estava lendo esse versículo, pois fiquei como um odre na fumaça, mas eu não me esqueci dos seus estatutos. Talvez eu estou falando de odre aqui e você está pensando, o que é isso, né? Tem pessoas que não sabem. O odre era uma vasilha de couro. Eles faziam uma vasilha de couro com o couro do animal para poder colocar água ou colocar vinho. Só que para colocar vinho, essa vasilha ela precisava ser preparada. Porque se colocasse o vinho nessa vasilha sem preparar, o couro expandia de tal maneira que aquela vasilha não suportava a fermentação daquele suco de uva para se transformar em vinho. E então ela se rompia e ela perdia todo o vinho que estava dentro daquele odre. E a preparação desse odre era ser colocado na fumaça. Eles eram colocados na fumaça e ele ficava por um bom tempo ali recebendo aquela fumaça para que ele gradativamente fosse preparado para que então ele pudesse ser usado para carregar vinho. Vamos lá, vamos entender esse negócio aqui. O vinho fala da presença do Espírito Santo de Deus. O vinho fala da alegria do Espírito Santo de Deus. O vinho fala desse mover do Espírito. E o odre fala das nossas próprias vidas. E esse lugar de estar pendurado, tomando a fumaça,
fala de um processo que eu e você precisamos vivenciar. Fala do tempo de espera. Fala de um tempo de preparação. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos no tempo de espera, quando nós estamos no tempo de preparação, quando nós estamos nesse processo, e você está ali como um odre na fumaça, e nada acontece. Parece que Deus te esqueceu no meio daquela fumaça. Parece que as suas orações não estão sendo respondidas. Parece que por mais que você se mova no reino do Espírito, nada acontece. Mas é nesse momento, nesse exato momento, que você precisa se apegar não aos sentimentos, não às emoções, não às circunstâncias ao seu redor, mas o seu coração precisa se estabelecer e abraçar a palavra de Deus e os estatutos de Deus. É nesses momentos de como um odre na fumaça, nos momentos de espera, nos momentos de preparação, nos momentos onde parece que o céu ficou de bronze, que você não ouve nada, que você não sente nada, que Deus não envia ninguém para ministrar o seu coração, que você lê a palavra, mas que você não está naquele momento de muitas revelações. É nessa hora que você precisa se apegar à lei de Deus, aos estatutos do Senhor, aquilo que a palavra diz. E eu quero que você hoje possa entender que existe o tempo do processo para mim, para você. Existe o tempo de ficar na fumaça, sendo preparado para receber o mover, o vinho, para não se perder no meio do processo. Sabe por quê? Às vezes nós dizemos para Deus: Senhor, eu estou pronto, estou pronta, estou preparado. Me envia, Senhor, me manda, eu estou pronto, tá tudo certo. Mas quantas pessoas, queridos, receberam o vinho de Deus, o vinho novo, e o odre se partiu, o odre desfez. E quantas pessoas, quantas inúmeras, envergonharam o nome de Jesus por se perderem no meio do processo, por quebrar o odre, por rasgar o odre e se esvair dele o mover de Deus, porque ele não deu conta de permanecer de pé, porque ele não tinha preparação suficiente para a vivência do seu propósito, do seu chamado. Então, o lugar da preparação é um dos lugares mais desafiadores para se estar. O lugar da espera é um dos momentos mais desafiadores para se estar. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos aprender a descansar enquanto nós estamos como um odre na fumaça. Nós precisamos entender a importância de meditar na palavra. Eu tenho esses dias prestado muita atenção que uma coisa é ler, outra coisa é meditar na palavra e outra coisa é praticar a palavra. Eu posso ler uma vida inteira e nunca meditar. Eu posso meditar uma vida inteira e eu não praticar. Então eu não posso me perder nesses processos. Eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a meditar e eu preciso aprender a praticar.
E uma pergunta latente dentro de você, ela precisa se manter fluida, que é a pergunta de como eu posso colocar essa palavra em prática. Quando eu li nessa madrugada, porque eu fiquei como um odre na fumaça. E tem pessoas aqui que tem áreas na sua vida que você já rompeu, mas tem áreas na sua vida que você está como um odre na fumaça. Tem áreas na sua vida que você está no processo de espera. Tem áreas na sua vida que parece que as coisas não estão caminhando, fluindo, acontecendo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que o tempo do processo, o tempo da preparação é o tempo do cuidado de Deus. O tempo do processo, o tempo da preparação é o tempo que você não entende, mas lá na frente você vai entender. O tempo do processo, o tempo da preparação vai te fortalecer. Vai te gerar habilidades e competências que hoje você não tem. Vai te gerar sabedoria, paciência. Vai te gerar uma fé sobrenatural. Vai te gerar um testemunho. O tempo do odre na fumaça gera testemunhos. E eu tenho falado com as minhas amigas, quando elas me ligam, né, para contar algumas problemáticas, algumas dores, eu logo digo, se prepara para o milagre. Eu falo logo, eu falei, se prepara para contar um novo testemunho. Porque, queridos, diante das dificuldades, das adversidades, nós estamos construindo testemunhos. Por que eu tenho tanto testemunho? Meu Deus, eu tenho muito testemunho, eu sou uma mulher de testemunho. Porque eu também vivi e vivo muitas adversidades. Então, diante das adversidades, diante de estar no odre e na fumaça, faz com que eu me torne alguém guiada pelo Espírito Santo e construtora de testemunhos. Mas construir testemunho dói. Porque construir testemunho, eu precisei estar... Quem construiu o testemunho de cura precisou estar doente, como o marido de Paulinha, que me contou um testemunho lindo, poderoso, a respeito da coluna dele. O quanto que Deus foi, curou e restaurou. E enquanto as coisas estavam acontecendo, eles receberam um testemunho de provisão. Testemunho de movimento do Espírito de Deus na vida deles. Mas doeu. Foi desafiador. Então, às vezes, a gente quer viver testemunhos, mas a gente não quer vivenciar o processo do testemunho. E muitas vezes, na parte do nosso testemunho, no processo do nosso testemunho, nós somos colocados como odre na fumaça. Nós somos colocados no tempo de espera. Minha amiga Janessi, ela viveu um testemunho tão poderoso da filha dela, sobrenatural, onde Deus interviu com a mão dele poderosamente, curando, restaurando. Era impossível a cura de Janaína. Mas o Senhor manifestou o poder dele de cura. Então hoje parar para contar como foi. Eu lembro que ela falando, amiga, eu ajoelhei lá no hospital, né? Em um lugar assim, onde a gente já não pensa mais na sua... No que os outros vão pensar, aonde você realmente se entrega completamente ao Senhor. Mas houve um preço para a construção desse testemunho. Houve um preço. Um testemunho de romper financeiro, onde um dia você esteve como odre na fumaça, onde você não conseguia ver nada acontecendo. Mas Deus estava te forjando, te preparando para algo novo. E a palavra de Deus hoje diz, pois eu fiquei como odre na fumaça, mas eu não me esqueci da tua palavra, dos teus estatutos, daquilo que o Senhor diz, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Jó, ele se compara também com um odre. E ele diz assim, Deus, eu estou prestes a romper. Por conta de quê? Das pressões. Jó, ele estava passando por tanta pressão, que ele fala, Senhor, eu estou como um odre, que eu estou prestes a romper. Eu não estou dando conta.
E, queridos, só é rompido o odre que não passa pelo processo. Foi Salmo 119, versículo 83. O odre que fica no meio do caminho, o odre que desiste, o odre que rompe, o odre que não suporta, são os odres que não passam pelo processo. Porque o processo forja você. O processo forja você. Permanecer na fumaça, permanecer na presença, mesmo quando você não está vendo nada. Permanecer na presença, mesmo quando você está orando, clamando, buscando, jejuando, declarando a palavra. E aparentemente, no seu campo de visão, nada transformou, nada mudou, nada aconteceu. A tendência das pessoas é paralisarem e desistirem. A tendência das pessoas é romper com o odre e ficar no meio do caminho. Mas hoje, como um odre na fumaça, nós nos comprometemos a esperar o plano de Deus, a descansar no processo de Deus, a nos mover. Claro, eu vou mover, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Outro dia eu estava conversando com Deus e eu falei: Senhor, eu já fiz tudo que eu sei fazer. Agora eu preciso da tua intervenção, porque eu já cheguei no meu máximo, eu já dei o meu melhor, Agora é o Senhor que vai fazer a tua vontade, cumprir o teu plano, cumprir o teu propósito, o teu projeto e aquilo que o Senhor determinou desde a eternidade para a minha vida. Como um odre na fumaça. Como um odre na fumaça, sendo preparado, sendo forjado para viver o mover e os planos e o propósito que Deus tem para a tua vida desde a eternidade. Que os teus olhos físicos, normais, naturais, não te impeçam de adentrar no sobrenatural de Deus. Que os teus ouvidos naturais, sentidos naturais, não te impeçam de caminhar pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero, que você espera, mas que você ainda não viu. E tem muita gente que parou no meio do caminho, tem muita gente que rompeu com o odre, porque não estava vendo. Ainda que eu não vejo, eu creio. Nessa manhã, de uma forma prática, eu quero que você procure um versículo. Eu não vou dizer vários versículos. Eu quero que você seja prática em Deus. Eu quero que você procure um versículo que esteja conectado com o problema que você está vivendo. Então, estou vivendo um problema financeiro. Procure um versículo que fala a respeito de romper financeiro. Eu tenho um, vou te emprestar, que diz assim: o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor da minha vida, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Estou passando por uma enfermidade. Você vai procurar um versículo que fale de cura. E você vai pegar esse versículo. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Um versículo que eu possa utilizar para a situação do cuidado e da educação dos meus filhos. Os meus filhos são como flechas na mão do valente, ou eles estão escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansam na sombra do Onipotente. Então você vai pegar um versículo e hoje, no seu tempo de espera, como um odre na fumaça, que Deus está forjando, preparando, alinhando, ajustando, seu testemunho está sendo construído. Em meio à dor, em meio à dificuldade, eu quero que você diga para você. Aprenda a falar com você. Davi falava com ele.
Davi disse: por que estás abatida, minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Nós precisamos aprender. Comece a dizer o seu nome. Lu, ouça a voz do Senhor. Você está construindo testemunho. Comece a usar a sua boca como uma boca profética dentro do seu lar, dentro da sua casa, em meio à sua família. Comece a falar daquilo que você quer ver e não daquilo que você está vendo. Comece a profetizar e a falar daquilo que você quer ver e não daquilo que você está vendo. Os incrédulos falam da sua realidade. Ah, mas é minha realidade. Mas os fervorosos falam da verdade de Deus. Mas aqueles que creem, eles falam daquilo que Deus está falando. Os incrédulos falam da realidade. Ah, mas essa é a realidade. Realidade de falta, realidade de dificuldade, realidade disso. Não, mas você vai começar a profetizar. Mesmo no tempo de espera. Mesmo no tempo de ser forjado por Deus. Eu quero que hoje você separe esse versículo. Você pegue esse versículo, você escreva esse versículo. E de preferência, espalhe esse versículo em lugares da casa. Coloque na porta da geladeira, coloque no espelho onde você escova o dente. Coloque em vários lugares, no seu lugar da oração. Decore esse versículo, declare esse versículo, coloca esse versículo na primeira pessoa. Coloque o seu nome nesse versículo, se mova na palavra. Mas como um odre na fumaça. Eu estou num tempo de provação, eu estou num tempo de espera, eu estou num tempo de ser forjada por Deus. Mas eu não me aparto da tua palavra. Eu não deixo de fora os teus estatutos. Eu me abraço. Eu creio naquilo que o Senhor está dizendo. Eu prefiro crer no que o Senhor disse a crer naquilo que os meus olhos estão vendo. Se mova em fé. E nesse dia, eu quero que você faça uma pergunta para o Espírito Santo. Eu quero que você faça a seguinte pergunta para o Espírito Santo. Pai, enquanto eu estou esperando, o que eu preciso aprender nesse lugar? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi, não entendi? O que eu preciso aprender aqui? Porque tem pessoas, queridos, que ela já está há muito tempo como um odre na fumaça. Ela já está há muito tempo no processo, na espera. Mas ela ainda não entendeu, ela ainda não aprendeu, ela ainda não processou, ela ainda não amadureceu. Tem pessoas que demoram demais para amadurecer. Demoram para perdoar. Demoram para tomar decisões. Demora para obedecer a voz de Deus. Aquele povo que Deus tirou do Egito, eles reclamaram, eles murmuraram. E Deus falou: vocês não vão entrar mais não. Eu vou fazer seus filhos entrarem, mas vocês não vão. Vocês vão morrer no deserto. No outro dia eles falaram assim: agora nós vamos, agora a gente acredita. Agora nós vamos. E o Senhor falou: não vai, porque vocês vão perder. E o portal espiritual fechou. Tem pessoas aqui que Deus está te orientando, direcionando, conduzindo, mas você demora muito nas suas tomadas de decisões. E quando você toma decisões, o portal espiritual que estava aberto para você já se fechou. O mover das águas que estavam ali para movimentar um milagre na tua direção já se fechou. Oportunidades que Deus colocou diante de você. Mas a demora foi tanto em aprender, entender, em
já fechou. Psh. E aí você está mais tempo do que deveria, como um odre na fumaça. Você está mais tempo do que deveria no processo de preparação. Você está mais tempo do que deveria nesse tempo de espera. Pergunta para o Senhor: Pai, o que eu não entendi ainda? O que eu não aprendi? Às vezes você não aprendeu a responder os comandos de Deus imediatamente. Deus está me forjando nesses últimos dias para eu ser rápida naquilo que Deus está falando. Ou Deus falou, já se move. Deus falou, já tome a decisão. Rapidez em obedecer o Senhor. Porque às vezes a lentidão na obediência tem um preço caro. Para o povo que saiu do Egito, para os que deveriam ser ex-escravos, mas dentro deles a escravidão continuava. Deus tirou da escravidão, mas a escravidão estava dentro deles, estava na mente. E mente de escravo não consegue transicionar. E quando eles tomaram a decisão de transicionar, o portal já havia se fechado. Que nessa manhã você pegue um versículo para você decorar, para você meditar, para você praticar. Você vai ler, você vai meditar, você vai decorar, você vai praticar. E você vai perguntar para o Espírito Santo: Pai, quais são as lições que o Senhor quer me ensinar nesse tempo de espera, que eu ainda não consegui entender, aprender, perceber? Me mostra, me traz clareza, para que eu possa transicionar para essa nova fase da minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Lu, tem um projeto chamado Vida Pura, que tem aqui no Instagram, Vida Pura, tem no YouTube alguns vídeos de Vida Pura, fala a respeito dessa ambiência, né, de pornografia, de maridos adoecidos nessa área. E não se engane, minha irmã, tem muita gente que está vivendo a mesma dor que você, tá? Então, busca ajuda, porque é um tipo de situação que normalmente as pessoas não saem sozinhas, tá bom? Então é muito porque é uma área bem delicada e que as pessoas entram em um processo de vício. Então você está lidando, é a mesma coisa de estar lidando com um viciado em droga, tá bom? Então fique atento para poder realmente buscar ajuda aí, né? Eles têm um programa. Não, ele não consegue sozinho. Mentira, auto-engano, tá bom? Ninguém consegue sair dessas coisas sozinho. Mas Deus vai te dar graça, em nome de Jesus. E você vai profetizar, mas procura ajuda. Não apenas profetiza, não. Só junto com a palavra profética, se mova pela fé, buscando ajuda aí para essa área da sua vida e do seu casamento, tá bom? Vai procura, não sei se na sua igreja tem um curso de casal. Na internet tem muita gente que trabalha com isso. E busca ajuda. Não fica paralisada, não. Aqui em casa, como artesã, faço quadrinhos pintados com versículos que eu quero declarar. Aí declaro todos os dias, coisa linda. Eu quero um quadrinho desse, viu Cláudia? Quero o meu quadrinho. Meu versículo principal que eu uso todos os dias é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, às vezes acontecem umas coisas bem ruins comigo. Aí eu olho para coisa ruim e falo assim: olha, você não vai me parar não, porque tudo coopera para o meu bem. Eu não sei como, nesse momento eu não estou entendendo ainda como isso vai cooperar para o meu bem, mas vai cooperar. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem.
porque eu fui chamada segundo o propósito de Deus. Tudo coopera para o meu bem. Dificuldades, traições, adversidades, estar como um odre na fumaça. Tudo coopera. Tudo vai cooperar na minha direção para o meu bem. O versículo que eu li foi Salmo 119, versículo 83. Como odre na fumaça, eu estou esperando. Deus é fiel, tá bom? Vamos orar nessa manhã, que Deus te dê graça para que você... E depois corre lá, ouça o louvor do Salomão do Reggae. Eu gosto muito do Salomão do Reggae. Eu ouvia muito com as crianças aqui em casa, com os adolescentes. E esse louvor dele, meu Deus, fala muito. É muito lindo. Senhor, nós oramos. Queremos apresentar diante do altar do Senhor as nossas vidas nessa manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, e eu quero apresentar aqueles que estão aqui como odre na fumaça, no tempo de espera, no tempo, Senhor, de receber, ó Deus, o forjado, Senhor, o direcionar do Senhor, os aprendizados que o Senhor quer nos dar, para nos encher com Teu Espírito Santo, para o cumprimento do Teu propósito e da Tua vontade na terra, para que em momento oportuno nós possamos ser cheios e não, ó Deus, romper no meio do mundo, da sociedade e envergonhar a Tua presença e a Tua palavra. Ó Deus, forja o nosso coração, mesmo que para nós muitas vezes é tão difícil esperar, é tão difícil passar por situações difíceis, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem gerado em nós a sabedoria que ninguém pode nos dar. O Senhor tem gerado em nós habilidades, capacidades conectadas com o nosso chamado e o nosso propósito. Quando José estava administrando aquela prisão, Senhor, ele não tinha a mínima ideia de que em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, o Senhor em um único dia transformaria completamente a vida dele. Ó Deus, o Senhor é o Deus que continua o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor não falha, o Senhor não muda. Ó Deus, e nós abraçamos a Tua palavra nesse dia. Nós meditamos nos Teus estatutos, mas não apenas meditamos, Senhor, nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Nós queremos nos mover guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nesse dia, toca aqueles, ó Deus, que muitas vezes estão no tempo de sair do odre da fumaça, mas ainda permanecem nesse lugar, por conta, ó Deus, de não obedecerem no tempo certo. Nos leva para um lugar de obediência completa e rapidez em ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos e o Teu caminho e a Tua direção. Nessa manhã, Pai, eu oro, ó Deus, e eu pergunto ao Teu Espírito, junto com todos aqueles que estão aqui, o que ainda nós não entendemos, o que ainda, Senhor, nós não percebemos que precisamos mudar. Nos molda e nos forja e nos coloca no centro da Tua vontade, ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos viver o Teu plano e o Teu propósito. Apresentamos, ó Deus, o marido da Lu, ó Deus, e de todas aquelas mulheres que vivem a dor, ó Deus, de maridos viciados em pornografia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir à frente, trazendo restauração e cura. O Senhor é o Deus que muda situações e circunstâncias. Em nome de Jesus, conecta, Senhor, as Tuas filhas, as pessoas que possam auxiliar, ajudar. Senhor, que em nome de Jesus possa cessar dentro do lar das Tuas filhas esse vício. E nós declaramos homens de Deus, sacerdotes do Senhor, segundo o Teu coração, alinhados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém.